O que você vai ver agora não está nos livros escolares. Debaixo das ruas que milhões de pessoas já pisaram, existe um mundo oculto. Não um mundo de fantasia, mas de fé, de perseguição, de coragem. Lá onde o Império achava que ninguém mais resistia, os cristãos cavaram com as próprias mãos um santuário secreto. Não para fugir, mas para continuar. Túneis escuros, corredores apertados, afrescos escondidos, ossos de mártires, símbolos misteriosos gravados em pedra, mensagens para quem tivesse olhos espirituais. Eles foram perseguidos, enterrados, esquecidos. Mas sua fé, mesmo no silêncio absoluto, ainda fala. Agora chegou sua vez de descer com eles e descobrir o que Roma tentou apagar, mas que o tempo nunca conseguiu enterrar. Imagine caminhar sob as ruas movimentadas da Roma antiga e descobrir um mundo secreto. Os túneis conhecidos como catacumbas não eram simples locais de sepultamento. Eram verdadeiros labirintos de fé e resistência. Cavadas em rochas vulcânicas macias, essas galerias subterrâneas chegaram a se estender por mais de 20 quilômetros. Durante os séculos 2 e 3, com a perseguição aos cristãos em pleno auge, esses espaços tornaram-se santuários escondidos, onde os fiéis sepultavam seus mortos e mantinham viva sua fé em segredo. Mas por que arriscar tudo por túneis escuros e frios? A resposta está no simbolismo. Lá embaixo, longe dos olhos do Império, eles encontravam liberdade espiritual. O silêncio das catacumbas era o lugar onde o Evangelho ecoava com mais força, onde símbolos como o peixe, a âncora e o bom pastor ganhavam novos significados. Não era apenas sobre enterrar corpos, era sobre preservar crenças. Cada parede, cada nicho, cada inscrição é uma oração esculpida no tempo. E é nesse silêncio sagrado, longe dos aplausos do mundo, que os primeiros cristãos firmaram a base de uma fé que sobreviveria à própria Roma. Dentro da escuridão úmida das catacumbas, há mais do que sepulturas. Há códigos, gravados com cuidado por mãos que temiam os olhos de um império. Símbolos como o peixe, Irtis, a âncora, o pastor com a ovelha nos ombros e até o pão e o vinho escondem verdades poderosas. O peixe, por exemplo, era um acrônimo para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A âncora simbolizava esperança segura na salvação. O pastor representava Cristo guiando suas ovelhas, mesmo no vale da sombra da morte. Essas imagens não eram aleatórias. Cada uma era um grito silencioso de fé. Para um romano comum, pareciam apenas desenhos. Para um cristão, era um mapa, consolo e promessa. Essas imagens ajudavam também a identificar os túmulos dos fiéis, já que os nomes eram muitas vezes evitados para proteger suas famílias. Em um tempo onde ser cristão podia custar a vida, a arte se tornou linguagem sagrada. E ali, em paredes frias e rochosas, o invisível se tornava visível. Um evangelho feito de imagens, onde cada traço tinha um destino. As catacumbas não eram apenas cemitérios, eram bibliotecas de pedra da resistência espiritual. Se até aqui você sentiu algo diferente, se esse mergulho nas raízes da fé tocou você de alguma forma, então não deixe esse momento passar em silêncio. Inscreva-se agora, porque aqui, a cada vídeo, você descobre verdades que a história tentou esconder. Deixe o like, não como um gesto qualquer, mas como um sinal de que essa mensagem ainda importa. Seu clique não é só um apoio, é parte de um movimento, um resgate, um chamado para quem sabe que a fé verdadeira se escreve nas sombras, nos símbolos e no coração. Se esse conteúdo te fez pensar, sentir ou enxergar com outros olhos, mostre ao algoritmo que vale a pena espalhar essa verdade. Juntos vamos acender a luz onde o mundo tentou apagar. Em meio ao cheiro de terra úmida e ao som abafado das gotas de água que escorriam pelas paredes de rocha, cristãos se reuniam. Não em grandes templos, mas em câmaras escondidas a metros de profundidade. Lá, em silêncio e sob o risco constante de prisão, aconteciam missas. O altar era improvisado, muitas vezes uma laje sobre um túmulo. Os cânticos eram murmurados, quase sussurros.
A luz vinha de lamparinas a óleo, que tremeluziam sombras de cruzes nas paredes. Nesses encontros secretos, o pão e o vinho eram consagrados com lágrimas e temor. A Eucaristia não era um rito qualquer, era um ato de coragem. Participar dela significava dizer: sou cristão, mesmo que ninguém visse. Essas celebrações, feitas no subsolo da cidade mais poderosa do mundo, mantinham viva a chama da fé. Eram os pulmões da igreja em tempos de sufoco. Ali, debaixo da opressão, nascia o cristianismo como força indestrutível. Era o som da fé que não precisava de aplausos, apenas de espaço para respirar. Um culto feito não para ser visto, mas para ser sentido, mesmo no escuro. As catacumbas abrigam os corpos de milhares. Mas quem eram essas pessoas? Homens, mulheres, crianças. Cristãos de todas as classes sociais. Muitos eram pobres, escravos, libertos, artesãos, que não tinham direito a sepulturas nos cemitérios pagãos. Outros, nobres convertidos, optavam pelo anonimato para proteger suas famílias. Algumas tumbas pertencem a mártires, cristãos que preferiram a morte a negar sua fé. Esses são frequentemente identificados por inscrições ou símbolos como a palma, símbolo de vitória sobre a morte. Há relatos de túmulos comunitários, onde famílias inteiras foram sepultadas lado a lado. Não havia distinção de riqueza ali. Todos dormiam juntos na mesma esperança de ressurreição. Em alguns casos, os nomes foram riscados após descobertas de perseguição, num gesto de proteção póstuma. Outros túmulos, ao contrário, tinham orações gravadas por quem ficou, vivas em Deus, em paz com Cristo. Cada túmulo é uma história, um eco, de vida que não se curvou diante do império. E é ali, entre corpos anônimos e inscrições emocionadas, que a fé cristã escreveu sua genealogia espiritual, em ossos, lágrimas e esperança. Não eram só corpos que as catacumbas guardavam, eram relíquias, peças sagradas, testemunhos físicos da fé levada até o limite, ossos de mártires, fragmentos de vestes, gotas de sangue em pedaços de pano. Tudo era recolhido, guardado, venerado. Havia uma crença profunda de que esses restos continham uma espécie de poder espiritual, como se o sacrifício impregnasse a matéria. Igrejas inteiras foram construídas sobre essas relíquias. Elas eram transferidas em procissões secretas, seladas em urnas e escondidas em altares. A presença delas santificava o lugar. Acreditava-se que rezar junto aos restos de um mártir fortalecia a fé, aumentava a coragem. Para os cristãos perseguidos, essas relíquias eram faróis na escuridão, uma forma de tocar o invisível. E mesmo hoje, ao descer aos túneis das catacumbas, muitos relatam uma sensação estranha, como se algo ali permanecesse vivo, porque talvez esteja. Talvez a fé que moveu aqueles primeiros cristãos ainda ecoe em cada fragmento preservado. Um chamado para lembrar que, antes de ser religião, o cristianismo foi resistência. E seus heróis, enterrados sem glória, são os pilares de uma fé que o tempo não apagou. Não foram feitas ao acaso. As catacumbas foram cuidadosamente planejadas, com corredores estreitos, nichos nas paredes, chamados loculi, e câmaras maiores usadas para sepultamentos coletivos ou cerimônias. O material das escavações, o tufo vulcânico, facilitava o trabalho e, ao mesmo tempo, oferecia resistência estrutural. Os engenheiros cristãos criavam vários níveis, conectados por escadas ou rampas, com passagens tão apertadas que só podiam ser acessadas com esforço, o que dificultava a entrada de perseguidores. A organização interna refletia mais que lógica prática. Havia espiritualidade no traçado. Túmulos voltados para o leste, na direção do nascer do sol, representavam a ressurreição. Os espaços mais amplos, chamados cubícula, eram decorados com afrescos e funcionavam como pequenos templos subterrâneos. Tudo isso mostrava que, mesmo nas profundezas da terra, a fé construía com beleza. A arquitetura era resistência, mas também consolo. Um lugar para os mortos descansarem e para os vivos lembrarem que a morte não era o fim. A construção das catacumbas é uma prova viva, ou melhor, subterrânea,
de como o cristianismo, mesmo oprimido, sabia edificar espaços onde o espírito encontrava abrigo. Silenciosas para a história oficial, mas imensas na história da fé. As mulheres cristãs tiveram um papel fundamental nas catacumbas. Elas lavavam os corpos dos mortos, preparavam os túmulos, organizavam as cerimônias secretas e, muitas vezes, protegiam as entradas dos túneis. Algumas, como as mártires Cecília e Agnes, foram enterradas ali e se tornaram símbolos de pureza e coragem. Muitas outras anônimas deixaram marcas em inscrições e afrescos. Em um mundo onde o papel da mulher era limitado, nas catacumbas elas assumiram a frente da resistência espiritual. Ajudavam a esconder os perseguidos, a distribuir alimentos e a manter a chama da fé acesa entre as famílias. Nas gravuras das paredes, vemos mulheres de mãos erguidas em oração. A figura da orante, símbolo da intercessão e devoção. Era no subterrâneo que elas se tornavam gigantes. E embora a história muitas vezes as tenha silenciado, as catacumbas guardam seus nomes, suas mãos, seus gestos. Em Mínimes, cada túmulo cuidado, em cada lâmpada acesa, havia a presença de uma mulher que escolheu servir a um reino que não podia ser visto, mas que era mais real do que Roma. Quando o aço dos soldados romanos cruzava as portas, quando os éditos de morte se espalhavam pelas cidades, os cristãos corriam para as profundezas. As catacumbas eram o último abrigo, não um abrigo confortável, mas um escudo invisível. Lá embaixo, o silêncio abafava os gritos da perseguição. Famílias inteiras se escondiam por dias, celebravam missas, oravam e esperavam que a tempestade passasse. Em alguns momentos críticos da história imperial, como sob Nero, Domiciano ou Diocleciano, a repressão era tão violenta que esses túneis se tornaram cidades escondidas. Levar mantimentos, cuidar de doentes, manter as lamparinas acesas, tudo era feito com disciplina e fé. Os soldados sabiam da existência desses túneis, mas encontrá-los era difícil. E quando encontravam, o preço era alto. Prisões, tortura, morte. Mesmo assim, os cristãos voltavam, porque ali não era só esconderijo, era santuário. No subterrâneo, eles não apenas se protegiam, eles viviam a fé em sua forma mais crua, mais intensa. A perseguição não os calava, os levava para mais perto de Deus. E as catacumbas testemunham isso, que nenhum império é forte o bastante para sufocar uma fé que encontra abrigo até no subsolo. Imagine uma galeria de arte pintada em segredo, iluminada por lamparinas e feita em silêncio. Essa era a arte das catacumbas. Em paredes de pedra bruta, mãos anônimas criaram cenas do Antigo e Novo Testamento. Daniel na cova dos leões, Jonas saindo do ventre do peixe, o bom pastor carregando a ovelha, a virgem com o menino. Cada imagem tinha um propósito: ensinar, consolar, fortalecer. Para cristãos que não podiam carregar Bíblias ou frequentar igrejas públicas, essas pinturas eram o catecismo visual. As cores desbotaram com o tempo, mas ainda falam. E falam de um Deus que age na dor, que transforma a morte em vida. Os artistas, muitas vezes cristãos leigos, improvisavam tintas com materiais naturais e pintavam rápido, com um medo constante de serem descobertos. Mas mesmo sob essa pressão, criaram uma das expressões artísticas mais emocionantes da história antiga. Porque nas catacumbas, a arte era mais do que estética, era oração em pigmento, fé em forma de cor. E cada cena pintada não era só uma história, era uma declaração. Nós ainda estamos aqui e ainda cremos. Entre os muitos labirintos subterrâneos de Roma, um se destaca: as catacumbas de São Calixto. Com mais de 20 quilômetros de túneis, divididos em vários níveis, esse complexo foi o coração do cristianismo primitivo. Ali foram enterrados dezenas de mártires, bispos e até papas, motivo pelo qual ficou conhecida como o Cemitério dos Papas. A cripta de Santa Cecília, um dos pontos mais visitados, guarda não só seu túmulo, mas também um afresco impressionante representando sua figura em oração. O local também abriga a Cripta dos Sacramentos,
onde pinturas do batismo e da Eucaristia mostram a centralidade desses ritos para os primeiros cristãos. São Calixto foi também um dos primeiros diáconos a organizar um cemitério comunitário cristão, garantindo que todos, ricos ou pobres, tivessem um lugar digno de descanso. Caminhar por esses túneis é como percorrer um evangelho esculpido em pedra. Cada curva revela uma história de fé. Cada inscrição é uma prece que atravessou os séculos. Ali, o passado sussurra com força e lembra que antes de serem poderosos, os cristãos foram perseguidos e suas raízes ainda respiram sob os pés de Roma. A poucos metros da superfície, escondida sob uma antiga vila romana, está uma das mais antigas e emocionantes catacumbas de Roma, a Catacumba de Priscila. Ali, entre passagens estreitas e túmulos esquecidos, repousa um dos mais antigos afrescos da Virgem Maria. E não é apenas arte, é história viva. A pintura mostra Maria com o menino Jesus nos braços, acompanhada por um profeta, provavelmente Isaías, apontando para uma estrela. Essa imagem, datada do século II, mostra que a devoção mariana já florescia nas sombras do Império. A catacumba era usada por uma comunidade cristã que incluía mulheres de destaque, como a própria Priscila, de origem nobre. Ela teria doado os terrenos para o uso cristão, fato que revela a coragem de muitos convertidos. Mas além de arte, ali está o testemunho da espiritualidade doméstica. Os primeiros cristãos não tinham igrejas, tinham casas, grutas, corredores subterrâneos, e mesmo assim encontravam formas de adorar, celebrar, representar sua fé. A Catacumba de Priscila é uma cápsula do tempo, um sussurro mariano que nasceu não em catedrais, mas no silêncio do subsolo. Ali, Maria já era esperança antes mesmo de ser dogma. Nos corredores das catacumbas, há espaços chamados cubícula, que guardam mais do que corpos, guardam histórias de famílias. Eram criptas familiares onde pais, filhos e parentes próximos eram sepultados juntos. Nessas câmaras, encontramos túmulos com inscrições carinhosas, muitas vezes repletas de saudade, esperança e oração. Era comum que essas criptas tivessem afrescos coloridos, simbolizando a ressurreição, o céu e o reencontro após a morte. Em tempos de perseguição, essas famílias viviam a fé juntas, e mesmo após a morte, não queriam ser separadas. Estar enterrado com os seus era um ato de confiança na promessa de Cristo. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Alguns cubículos mostram, inclusive, cenas do cotidiano, como banquetes, abraços ou partilhas de pão, numa tentativa de eternizar os vínculos humanos em um ambiente de fé. Essas criptas nos lembram que o cristianismo sempre foi mais do que uma doutrina. Foi comunhão, um amor que nem a morte rompe, um lar que continuava mesmo debaixo da terra. Ali, em corredores silenciosos, as famílias cristãs deixaram seu último testemunho. Acreditamos na vida eterna e queremos chegar lá juntos. Com o fim das perseguições, as catacumbas deixaram de ser refúgio e se tornaram destino. Cristãos de todas as partes vinham até Roma para visitar os túmulos dos mártires, rezar nas criptas, tocar nas paredes onde a fé sobreviveu ao Império. Era uma peregrinação silenciosa, feita com respeito e devoção. Muitos traziam pequenos objetos para deixar junto às tumbas, medalhas, fragmentos de roupa, cartas. Outros vinham buscar reliquiae, pequenos pedaços de rocha do local, como lembrança espiritual. As catacumbas se tornaram lugares sagrados, quase místicos, e não era por causa da beleza estética, mas pelo que ali tinha acontecido, a fé sem aplausos. Era como visitar o coração antigo da igreja, ainda pulsando. Monges e eremitas passavam dias ali em oração. Papas celebravam missas em memória dos que ali deram a vida. E com o tempo, as catacumbas influenciaram a construção de igrejas, que passaram a ser erguidas sobre elas. O que antes era escondido, agora era reverenciado, porque os cristãos sabiam, o sangue dos mártires não foi em vão, e suas sepulturas, cavadas na rocha, se tornaram os primeiros altares do cristianismo triunfante. Não há cânticos vibrantes nas catacumbas, não há sermões altivos, o que há é silêncio,
um silêncio que fala mais alto do que muitas palavras. Caminhar por essas passagens apertadas é experimentar uma espiritualidade que se comunica sem ruído, uma fé interior. O cristianismo das catacumbas era essencialmente íntimo. Cada prece murmurada, cada vela acesa, cada símbolo esculpido nas rochas era um gesto silencioso de adoração. Em tempos de barulho político, opressão estatal e idolatria pública, os cristãos escolheram calar-se, não por medo, mas por profundidade. O silêncio permitia a conexão direta com o divino. Ali, onde ninguém os via, eles eram vistos por Deus. Não buscavam palco, mas presença. E esse modo de viver a fé, sem alarde, sem ostentação, ainda ecoa nas paredes frias. O subterrâneo virou catedral. O silêncio virou liturgia. E talvez seja isso que falta hoje, reaprender a linguagem do silêncio. Porque nas catacumbas, os cristãos nos ensinaram que a fé mais forte é aquela que sobrevive até sem palavras. Ela pulsa em cada pedra e nos convida a ouvir com o coração. Escavar uma catacumba não era apenas um trabalho braçal, era um ato de desafio. Impérios não permitiam que religiões proibidas construíssem cemitérios próprios. Isso era visto como insubordinação direta. Por isso, organizar catacumbas exigia coragem extrema. Escavadores, muitos deles convertidos, trabalhavam à noite em silêncio, com ferramentas simples, removendo toneladas de rocha. Os responsáveis por essas obras sabiam, se fossem descobertos, seriam presos, torturados ou executados. Mesmo assim, o trabalho continuava. Havia uma urgência. Os cristãos precisavam enterrar seus mortos com dignidade e orar por eles. Para isso, enfrentavam os riscos. Havia também o perigo dos desabamentos, dos gases acumulados, da falta de oxigênio. Mesmo assim, desciam, com fé, com amor. Muitos desses trabalhadores nunca foram nomeados na história, mas sem eles não haveria cristianismo preservado. Foram os operários do invisível que abriram espaço físico para uma fé espiritual. E até hoje, ao andar por esses túneis, é impossível não pensar. Cada passo aqui foi cavado com suor, lágrimas e esperança. As catacumbas são obras de engenharia, sim, mas acima de tudo, são monumentos ao sacrifício anônimo de quem construiu a igreja. Pedra por pedra, prece por prece. Nem todos que repousam nas catacumbas têm nomes. Muitas inscrições foram apagadas pelo tempo. Outras nunca existiram. Mas isso não diminui sua importância. Esses cristãos anônimos são, talvez, os verdadeiros pilares do que conhecemos hoje como igreja. Eles não foram papas, nem mártires famosos. Não deixaram cartas, tratados ou milagres registrados. Mas deixaram o mais poderoso dos testemunhos. Permaneceram firmes até o fim. Seus corpos, enterrados em silêncio, são sementes de fé. Os loculi que os guardam podem ser simples, mas cada um é uma declaração. Eu criei. Em uma sociedade obcecada por status e glória, esses nomes esquecidos são um lembrete de que a fé verdadeira não busca reconhecimento. Ela vive no escondido, e ali floresce. Muitos deles foram os primeiros a acolher perseguidos, a esconder símbolos sagrados, a manter acesa a chama do Evangelho, quando tudo ao redor era escuridão. Eram mães, pais, crianças, idosos. Eram simplesmente cristãos. E ao andar por esses túneis e ver apenas uma cruz gravada, onde antes havia um nome, entendemos. Não é necessário ser lembrado pelo mundo para ser eterno na memória de Deus. Cada túmulo nas catacumbas não era um fim. Era um anúncio, um lembrete visual de uma promessa feita por Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Os primeiros cristãos não enterravam seus mortos com desespero, mas com esperança. A posição dos corpos, muitas vezes de frente para o leste, era simbólica, aguardando o nascer do sol eterno. As inscrições traziam palavras como: dormem em Cristo, aguardam a glória, esperam a trombeta final. Para eles, a morte era um sono, e o túmulo, um berço para uma eternidade. Essa visão influenciou até a forma como os túmulos eram feitos. Não havia ostentação, apenas fé.
Os afrescos reforçavam essa crença. Jonas saindo do peixe, Lázaro ressuscitando, o bom pastor guiando as almas. As catacumbas não eram lugares de luto, mas de expectativa. Ali, na rocha fria, germinava uma fé que via além do sepulcro. A ressurreição era mais do que doutrina. Era o centro da vida cristã. E é por isso que esses corredores silenciosos ainda hoje emocionam, porque falam de uma esperança que nem a morte pôde enterrar. Durante séculos, as catacumbas permaneceram quase esquecidas. Muitas foram soterradas, outras abandonadas. Foi só no século XIX que arqueólogos e historiadores, como Giovanni Battista de Rossi, redescobriram esse mundo subterrâneo. Com cuidado, ele começou a mapear, escavar, restaurar. E o que encontrou mudou para sempre a compreensão da história cristã. Pinturas bem preservadas, inscrições intactas, relíquias escondidas. Era como abrir uma cápsula do tempo. Mas a redescoberta não foi apenas acadêmica. Para muitos cristãos, foi também espiritual. Ver com os próprios olhos a fé dos primeiros irmãos despertou uma nova reverência. A igreja começou a proteger esses lugares, transformando-os em patrimônio da humanidade. Peregrinações voltaram a acontecer. As catacumbas se tornaram parte do diálogo entre fé e arqueologia. E hoje elas são estudadas com rigor, mas também com devoção. A redescoberta mostrou que a fé não desaparece, ela apenas se oculta até a hora certa. E nas profundezas da terra, Roma revelou que o verdadeiro poder não estava nos imperadores, mas nos fiéis que preferiram o silêncio à renúncia. Um legado que dormia sob nossos pés e voltou a falar. Com o passar do tempo, as catacumbas também se tornaram alvo da imaginação popular. Filmes, livros e séries, muitas vezes, retrataram esses túneis como lugares de terror, repletos de fantasmas, rituais macabros ou sociedades secretas. Essas versões distorcem completamente o propósito real desses espaços. As catacumbas não foram feitas para assustar, foram feitas para proteger. Eram lugares de amor, de fé, de comunhão. É claro que há algo sombrio em estar entre os mortos, em um labirinto silencioso. Mas o que os primeiros cristãos fizeram ali não foi feitiçaria, foi resistência espiritual. Transformaram o subsolo em santuário. No entanto, a cultura popular preferiu o mistério ao significado, o susto ao símbolo. Isso mostra como o desconhecimento pode roubar a profundidade das coisas sagradas. Felizmente, cada vez mais documentários, pesquisas e testemunhos vêm resgatando o valor real das catacumbas. É hora de olhar para elas, não como cenários de ficção, mas como capítulos reais da fé cristã. Porque ali não se escondiam monstros, escondiam-se mártires, mães, santos, crianças, gente de carne e osso e de alma firme. As catacumbas são mais do que ruínas, são espelhos. Mostram a fé como ela é quando não há templos, microfones ou aplausos. Uma fé vivida no escuro, no silêncio, no risco. O que aprendemos com elas? Que a igreja não começou com poder, mas com resistência. Não com coroas, mas com cruzes. Que os primeiros cristãos não precisaram de grandes estruturas para se manter firmes. Bastou-lhes a convicção. Hoje, com toda a liberdade que temos, muitas vezes nos esquecemos da essência. As catacumbas nos chamam de volta. Elas sussurram. Lembrem-se do que fomos e do que vocês podem ser. Para cada cristão moderno, entrar numa catacumba é como entrar no coração da própria fé. É um convite à simplicidade, à coragem, à intimidade com Deus. O legado está nas paredes, mas também na memória viva de um povo que escolheu morrer, se preciso fosse, para não calar o nome de Cristo. E esse legado ainda pulsa, ainda inspira. Porque se lá atrás a fé sobreviveu ao império, hoje ela pode e deve resistir ao comodismo, com a mesma chama, com a mesma rocha. E agora que você desceu por esses corredores silenciosos, agora que caminhou entre as sombras, onde um dia homens e mulheres se ajoelharam, não para temer, mas para crer, resta uma pergunta. O que você faz com essa herança? As catacumbas não são apenas pedras antigas ou túmulos esquecidos. Elas são testemunhas.
Elas viram o que o mundo tentou calar, sentiram o calor de preces feitas às escondidas, guardaram os restos de quem preferiu morrer a negar seu Salvador. E mesmo hoje, com toda a nossa liberdade, muitos ainda vivem como se a fé fosse algo a ser escondido. Mas os primeiros cristãos nos ensinaram outra coisa, que a fé mais forte é a que resiste no silêncio, na dor, na cova. Eles foram perseguidos, enterrados, apagados da história oficial, mas nunca deixaram de crer. E é por isso que estamos aqui. Porque onde o mundo viu fraqueza, Deus viu semente. Eles foram as raízes. Você é o fruto. Que essa história te lembre de onde viemos e inspire você a nunca esquecer para onde estamos indo. Mesmo nas trevas, a luz sempre encontra um jeito de brilhar. Se essa história te tocou, se em algum momento você sentiu que algo dentro de você despertou, então permita que essa emoção se transforme em ação. Aqui você não é só espectador, você faz parte de algo maior. Cada like que você deixa, cada inscrição no canal, é como uma tocha acesa nesse túnel de silêncio. É sua forma de dizer: eu ouvi, eu compreendi, e eu quero que mais pessoas ouçam também. Curta este vídeo se algo te moveu. Não porque estamos pedindo, mas porque esse conteúdo fez algo por você. E quando algo nos transforma, o mínimo que podemos fazer é espalhar. Inscreva-se no canal, porque aqui a gente não entrega vídeos. A gente entrega verdades que mudam perspectivas, que reacendem a fé, que devolvem sentido. A fé que sobreviveu sob a terra por séculos agora está renascendo na tela. E se você chegou até aqui, é porque também foi chamado a carregar essa chama. Participe, compartilhe, transforme junto, porque quem é tocado também toca.